Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Oremos. Pai bendito e amado, nós te agradecemos, nós louvamos o teu excelso e poderoso nome. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra querida, e aqui estamos diante da tua palavra. Palavra essa que é inerrante, palavra que é eficaz. Essa palavra, Deus, ela é eterna, e por isso, Senhor Jesus, aplica a tua palavra nos nossos corações. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as marcas de um eleito de Deus. Marcas dos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui no versículo 12, dizendo: portanto, como eleitos de Deus, santo e amados. Ele começa dizendo nesse texto, dando um pressuposto que os seus ouvintes ou leitores são eleitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele não fundou essa igreja em Colossos, mas ele pastoreou essa igreja. E ele tem muito a nos ensinar, e ele usa essa expressão várias vezes, eleitos. E eu gostaria então de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre algumas marcas do eleito de Deus. Algumas marcas que todo eleito de Deus precisa ter. Ser eleito, meus queridos, é ser escolhido. A base é essa. Se você foi eleito, é porque você foi escolhido. E escolhido por alguém. Paulo usa essa expressão inúmeras vezes nas suas cartas, e praticamente em quase todas elas aparece algo relacionado à eleição de Deus, em que Deus, o próprio Deus, nos escolheu. Paulo usa essa expressão para se referir a homens e mulheres que de antemão foram escolhidos pelo próprio Deus. No entanto, essa palavra eleitos ou eleição, ela não é de domínio do apóstolo Paulo, mas sim é encontrada de Gênesis a Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso lá em João 15,16, quando ele diz para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês não me elegeram, eu elegi vocês, eu escolhi vocês, fui eu quem decidiu por vocês e não vocês por mim. Ser um eleito de Deus é saber então que a escolha para tal foi feita pelo próprio Deus. Por isso mesmo o apóstolo disse lá em Romanos 8,30: e aos que predestinou, a esses também justificou. Aliás, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os eleitos de Deus, eles vivem as suas vidas não mais nos moldes desse mundo. A sua mentalidade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar e de agir, agora segue outros moldes. Ela vive pautada segundo os moldes celestiais, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo é o modelo
e ao qual o Senhor Jesus Cristo é o referencial. Veja aí comigo, no mesmo capítulo, versículo 1 ao 3, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. O eleito de Deus, ele não vive mais nos padrões desse mundo. A sua mentalidade agora é uma mentalidade celestial. Ele vive buscando as coisas do alto e não as coisas aqui de baixo. Ser um eleito de Deus implica em manter a velha, ou em matar a velha natureza terrena, e fazer com que essa nova vida venha a ser vivida de uma maneira plena. Ser um eleito, então, é mortificar o velho homem e viver a nova vida que o Senhor mesmo preparou para nós. Olha aí comigo do versículo 5 em diante do mesmo capítulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Um eleito de Deus não é mais dominado pelo pecado. O jugo do pecado já não está mais sobre ele, ele não é mais um escravo do pecado, das suas paixões, daquela maneira a qual ele vivia. Ele viveu daquele jeito, mas agora ele vive uma nova vida, uma nova natureza. Ele anda em novidade de vida. Ser um eleito de Deus é viver constantemente se despindo do velho homem e se revestindo do conhecimento do Criador. O apóstolo Paulo usa essa metáfora várias vezes, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do Senhor. Veja aí, versículo 8 em diante, diz assim: agora, porém, abandonai também todas essas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despojeis do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos revestirdes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ser um eleito de Deus é constantemente, todos os dias, está tirando a roupa suja e se revestindo do conhecimento do Senhor, se revestindo daquilo que o Senhor tem para nós. É andar em novidade de vida. Isso na Bíblia se chama santificação. A santificação, ao contrário da justificação e da regeneração, ela é um processo e não um ato. É contínuo. Você fez hoje, é igual tomar banho. Que bom, você tomou um banho hoje, amanhã você precisa tomar também. Porque se você não tomar um banho amanhã, ou mais de um, você vai começar a cheirar mal. Assim é a santificação. Eu me despi da velha natureza hoje e me revesti da nova, mas amanhã eu preciso fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. E aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É melhorar dia após dia a obra que ele começou. Isso um eleito de Deus faz e faz com prazer. Essa nova vida não está restrita, o apóstolo Paulo diz aqui, a um único povo, raça ou sexo. Na igreja do Senhor Jesus Cristo existe um nivelamento, aonde Jesus Cristo é tudo e em todos. Nós não vemos isso nos outros lugares, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo existe um nivelamento. Você pode ser o homem mais rico do portão para fora. Você pode ser a pessoa mais influente do portão para fora. Do portão para dentro, o mais culto e o mais incauto tem o mesmo valor, o mais rico e o mais pobre tem o mesmo valor. Todos estão em Jesus Cristo e Cristo é tudo e em todos. É o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 11. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Ser um servo de Deus é ter acesso a essa nova vida, independente da sua etnia, independente da sua posição social, independente do seu sexo, se você é homem ou se você é mulher. Cristo é tudo em todos. Então, quais são as marcas? E eu selecionei aqui 10 marcas, e é óbvio que eu vou falar brevemente para que o nosso tempo não extrapole. 10 marcas dos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo aqui no versículo 12 o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ele está pressupondo, como eu disse no começo, que a igreja que está ouvindo ou lendo essa mensagem, eles são formados, aquela igreja é formada por eleitos de Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês são eleitos de Deus, vocês são um povo santo. O que é um povo santo? Um povo separado. Vocês foram separados, vocês são amados por Deus, vocês são eleitos por Deus. E a primeira marca de um eleito é ter nos afetos de misericórdia, em algumas versões, compaixão. E o que é isso, meus irmãos? O que é misericórdia? É um comprometimento emocional com o ferido. É você ter um comprometimento emocional com o desalentado. É você expressar de uma maneira carinhosa, com compaixão aos necessitados. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas parecem que têm lâminas nas pontas dos dedos, ou digitam no teclado do computador, ou no teclado do celular, ou lâminas na língua. Nós vivemos em um momento de polarização e ofensas são distribuídas gratuitamente, mas os eleitos de Deus não entram em discussões para engrossar o caldo. Os eleitos de Deus, eles não vão defender A ou B, mas as palavras deles são tomadas de afeto e misericórdia. Ter misericórdia é ter um comprometimento emocional com aqueles que estão necessitados, é agir com ternura e compaixão, é não agir como um juiz que vê o irmão em pecado ou pressupõe que o irmão está em pecado e já vem logo com o dedão acusando. É o contrário disso. Ser um eleito de Deus é agir com misericórdia. Nós devemos fazer a coisa diferente, irmãos. O mundo precisa de pessoas misericordiosas. A igreja está em falta de pessoas misericordiosas. Segunda marca de um eleito de Deus é a bondade, que aqui diz o texto. O que é bondade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é bondade? Bondade é prontidão para fazer o bem, mesmo que o beneficiado não seja merecedor de tal ato. É como aquela canção, fazer o bem sem olhar a quem. É ser e não estar. Hoje eu estou bonzinho. Hoje eu estou bom, meu humor está bom. Não é isso. É ser. O eleito de Deus, ele precisa ser bom. E aí você diz assim, mas não tem ninguém bom na Bíblia. E a Bíblia fala de um homem chamado Barnabé. O único que as Escrituras citam como um bom homem. Barnabé foi aquele que vendeu uma propriedade e doou o dinheiro para os necessitados e carentes da igreja. Um bom homem. Fazer o bem para aqueles que necessitam. Um eleito de Deus precisa ser bom. Em terceiro lugar, ele precisa também ser humilde. A terceira marca de um eleito de Deus é a humildade. E humildade não é ter uma autoestima achatada. Não é se sentir inferior em tudo. Humildade é saber que você é quem você é, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Humildade é servir. Humildade é sempre colocar o outro em primeiro lugar. Humildade é abrir mão do cargo e lavar os pés. Humildade não é querer
é o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e sendo fiel até o fim, até a morte essa de cruz. Isso é ser humilde. Em quarto lugar, a quarta marca é a mansidão. Oh, meus irmãos, não confunda mansidão com frouxidão. Ser manso não significa ser mole, ser frouxo diante dos problemas da vida. Ser manso é ter toda a sua força domada, sob controle. Não adianta você, por exemplo, faça um exemplo com um cavalo selvagem e um cavalo domesticado. Que vantagem tem um cavalo selvagem para o homem? Nenhuma. É força bruta, é força pura, é força na essência. Mas para o trabalho, que trabalho que ele vai fazer? Qual a função desse animal para auxiliar o ser humano? Nenhuma. Qual a diferença do cavalo selvagem para o cavalo domesticado? A força do animal é a mesma, mas a do cavalo domesticado é uma força controlada. Ser manso é ter a sua energia, a sua força controlada. É poder contar até 20, não só até 10. É poder dar aquela resposta, mas dizer: eu não vou, porque isso não é o que o Senhor Jesus Cristo faria no meu lugar. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendam de mim, que sou o quê? Que sou manso e humilde de coração. Jesus não era fraco, Jesus não era bobo. Ser manso não é isso. Ser manso é ter a sua energia, toda a sua força dominada. Eu domino o meu temperamento e não sou dominado por ele. Eu domino a minha boca e não sou dominado por ela. Eu domino as minhas ações e não sou dominado por eles. Eu domino os meus pensamentos e não ao contrário disso. Isso é ser manso. É controlar a sua própria força. Em quinto lugar, o texto diz que nós devemos nos revestir ou desenvolver essa marca da longanimidade. Que palavra bonita, irmãos. Longanimidade. E o que é longanimidade? É uma disposição para ser tolerante, tendo em vista a fragilidade humana. Ô, meu irmão, tem gente que deixa de vir na igreja porque o outro não cumprimentou, porque olhou com a cara feia. Irmãos, eu aprendi isso, eu não era longânimo. Eu pedi muito para Deus para ser longânimo. Porque às vezes a gente diz: não, eu vou perseverar, e a gente persevera numa prova que dura aí um dia, uma semana, mas e 74 dias? E 6 meses de luta? E 1 ano? E 10 anos? Isso é ser longânimo. Longânimo é você tentar se colocar no lugar do outro, dizer: ele não teve um dia tão bom, então eu vou caminhar essa segunda milha, eu vou dar a outra face, eu vou aguentar um pouquinho mais. É se colocar na fragilidade do outro, é ter uma disposição para tolerar a fragilidade humana, suportar um pouco mais. Nós precisamos aprender a suportar um pouco mais. Aguenta firme que vai passar. Tenha longanimidade, seja longânimo. Sexta marca, versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros. E aí na língua portuguesa, tem várias interpretações para suportar. São vários aí sinônimos. Por exemplo, você pode ler esse versículo e interpretar, por exemplo, o seguinte: tolerar. Pastor, eu devo tolerar os outros. Eu devo tolerar as atitudes das outras pessoas, porque eu sou um cristão, eu tenho que tolerar talvez a infantilidade do outro, e não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Como eu disse, na língua portuguesa,
suportar pode indicar tolerância, mas no grego, suportar aqui é anechomai. E anechomai no grego significa aguentar firme, posicionar-se contra. O que é isso, pastor? É ser suporte. Suportai uns aos outros, ou suportai-vos uns aos outros, é como se você fosse uma estaca de sustentação para aquela outra pessoa. A sexta marca de um eleito de Deus é ser suporte para aquele irmão que é fraco, para aquele irmão que está caindo, é estender a mão, é ceder o ombro, é dizer: eu estou contigo, você não vai ficar para trás, nós vamos juntos. Suportem uns aos outros, sejam suportes uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sétima marca de um eleito de Deus, o perdão, a parte B do versículo. Perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você já parou para pensar no perdão? E tem uma parábola na Bíblia, que se você nunca entendeu o perdão, é muito provável que agora você entenda. A parábola do credor incompassivo. Está lá em Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. E a parábola é mais ou menos assim. O Senhor Jesus Cristo estava explicando sobre o perdão, e então ele narrou uma parábola para que se associasse. E nessa parábola existem alguns personagens. O primeiro é um servo, que deve para um rei 10.000 talentos. Esse rei vai acertar conta com esse servo e diz: olha, você não tem condição de me pagar, você não vai me pagar, então eu vou vender a sua mulher e os seus filhos como escravos para quitar a dívida. O texto diz que esse homem se ajoelha e começa a reverenciar o rei e pedir por misericórdia. E aquela ação do servo diante do rei comoveu o coração do rei, e o rei perdoou aquela dívida. Disse: vai, eu não vou fazer mais isso. Quando esse homem saiu, ele se encontra com um conservo, alguém que é inferior a ele. E esse conservo lhe deve 100 denários. O texto diz que esse homem pega o conservo pelo pescoço e começa a sufocá-lo, esganá-lo. Ao ver isso, as pessoas que estavam no palácio e presenciaram a cena do perdão, contam para o rei. Mas olha, o carinha que você perdoou lá, 10.000 talentos, pegou o outro pelo pescoço que só devia 100. E não era nem 100 talentos, era 100 denários. O rei então manda chamar aquele homem e entrega aquele homem para os torturadores, é o que ele diz. Para os torturadores, os atormentadores, até que a dívida dele fosse paga. E aí você para e presta atenção: mas ele devia 10.000, o outro devia 100. Nós precisamos entender que Jesus não está falando na moeda nossa da época. Um talento pesava o equivalente a 34, 35 quilos de ouro e de prata, ou prata. Então aquele servo devia uma bagatela de 350.000 quilos de ouro ou de prata. Isso é uma conta astronômica, incalculável. Essa quantia que ele devia era 600.000 vezes maior do que o que o seu conservo lhe devia. Mas ele não teve misericórdia nem compaixão. Então Jesus termina a parábola no versículo 35, dizendo o seguinte: assim também fará o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um a seu irmão as suas ofensas. O que é que Jesus está dizendo ali? Se você não perdoar o seu irmão de verdade, no fundo do seu coração, do seu íntimo, o Pai também não vai perdoar vocês. E aí o argumento do apóstolo Paulo para confrontar os cristãos é o seguinte, aqui no versículo 13 ainda: perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos sempre, e isso não é se, é quando.
Quando alguém fizer alguma coisa errada contra nós, nós precisamos perdoar. E não só da boca para fora, mas do íntimo do coração. Porque se nós fomos perdoados por Deus e por Cristo, nós somos agora obrigados também a perdoar. É isso que essa parábola quer dizer. Oitava marca, o amor de Cristo. Versículo 14. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sem esse amor, nada nós podemos fazer. É um amor, meus queridos irmãos, que costura, é um amor que liga, é um amor que é o elo perfeito, é o amor que faz a junção de todas essas outras marcas. Sem amor você não é misericordioso, você não é bom, você não é humilde, você não é manso, você não é longânimo e você não consegue perdoar. Sem amor você nunca será suporte para outra pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz: e acima de tudo isso, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O que é um vínculo? E aqui ele está usando uma linguagem de alfaiataria. O apóstolo Paulo costurava tendas. Vínculo é essa costura que você tem na roupa, que liga uma peça à outra. Sem esse vínculo, as coisas ficam desconectadas. Sem o amor não há liga, não há junção. Por isso nós precisamos ter essa marca, o amor de Cristo nas nossas vidas. Nona marca, a gratidão. Veja aí comigo o versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Como é que você vai ser grato? Como é que o seu coração vai ser grato se nele não está habitando a palavra do Senhor Jesus Cristo? Por isso o apóstolo Paulo diz que para termos um coração grato, precisa habitar em nós a palavra do coração, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o mundo está necessitado da palavra de Cristo. O nosso coração está necessitado da palavra de Cristo. Muitas vezes o nosso coração está cheio de tantas outras coisas, de qualquer outra coisa, mas menos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, encha o seu coração com a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque senão você nunca vai ser uma pessoa grata e satisfeita. Por isso ele começa o capítulo 3, dizendo: olha, se vocês realmente ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto, vivam os padrões celestiais. O nosso coração precisa estar cheio da palavra do Senhor, porque nós talvez nem sempre vamos estar com a Bíblia à mão, mas a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, a sua boca, as suas palavras vão ser palavras de vida. E a sua vida vai ser uma vida de louvor a Deus. Por isso ele diz aqui: e exortem-se com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Vivam a palavra de Deus, glorifiquem a Deus, sejam gratos, porque nós estamos vivendo uma geração ingrata, uma geração insatisfeita, ingrata com a cidade, ingrata com o país, ingrata com a família, ingrata com o salário, ingrata com a roupa, ingrata com tudo. E quando você olha, você vê, você observa que falta a palavra de Deus, falta a palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como eu tenho visto pessoas necessitadas da palavra do Senhor Jesus Cristo nesse tempo de pandemia. As pessoas estão saturadas de séries, estão saturadas de filmes, estão saturadas de tantas outras coisas. Elas precisam da palavra do Senhor Jesus Cristo. Elas precisam de Deus. 10º lugar, a 10ª e última marca, as obras. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. E olha que tem coisa para a gente fazer, irmãos. Um eleito de Deus não fica parado, ele está sempre em movimento, ele está sempre agindo, ele está sempre fazendo. Ah, pastor, não dá para fazer. Dá para fazer por palavras, e tem muita coisa que você pode fazer por palavras. Você pode transformar a sua rede social em algo que glorifique a Deus. Postar coisas bonitas, versículos, mensagens, pregações, eu não sei. Você pode mandar um recado para alguém, você pode falar do amor de Jesus para outra pessoa, você pode orar por outra pessoa. Tem tantas coisas que você pode fazer por palavra, tantas coisas que nós podemos fazer por obras também. Há projetos, há coisas que nós podemos fazer e desenvolver, e o Senhor Jesus Cristo nos dá capacidade. Agora eu digo para você uma coisa aqui, o apóstolo Paulo lhe coloca uma condição: não há limites, e tudo você pode fazer. O mesmo apóstolo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que eu posso fazer, pastor, tudo. Se nesse tudo você puder fazer em nome do Senhor Jesus Cristo e para o Senhor Jesus Cristo, glorificando Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, você pode fazer qualquer coisa. Agora, se o que você pretende fazer ou falar ou escrever não glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, não honra o Senhor Jesus Cristo, não é para o Senhor Jesus Cristo e nem para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não faça, porque é pecado, é errado. Você pode fazer tudo, mas com essa condição: para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus. Se não for para o Senhor Jesus, não faça, porque é pecado. As nossas obras precisam glorificar a Deus. E talvez você esteja se perguntando, que eu mesmo me perguntei: como saber então se eu estou andando como um eleito de Deus? Versículo 15 dá essa resposta para encerrar. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. Em algumas versões vai dizer: e a paz de Deus seja o árbitro. A paz de Deus julgue. Você pode ver que todas essas outras marcas, elas são interpessoais, são para os outros, para ajudar os outros, para o benefício do próximo. Ser misericordioso para com o próximo, ser bondoso para com o próximo, ser humilde, manso, longânimo, servir de suporte, perdoar, amar, fazer as obras. É tudo interpessoal. Agora, para você saber se você está andando é intrapessoal, é você e Deus, é dentro de você. Por isso Jesus Cristo é o único que consegue olhar para o fariseu e dizer: sepulcro caiado. Vocês são pintadinhos de cal por fora, branquinho por fora, mas por dentro é podridão. Eu não consigo. Não existe homem na terra que possa olhar e julgar a intenção do seu coração. Mas Deus consegue. Deus assim o faz. E uma pessoa, quando é. E quando não é, chega uma hora que a máscara cai. Por isso o apóstolo diz: e a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. Aquele que é um eleito de Deus, ele vive em paz. Ele tem a paz de Deus no seu coração. As suas decisões, as suas emoções, a sua vida, ela é guiada pela paz de Deus. Amém. Pela paz de Deus. Por isso, meu querido irmão, é só você e Deus. Você e ele podem ter essa conversa e dizer: Senhor, está faltando algumas marcas na minha vida. Está faltando algumas marcas e eu quero desenvolvê-las. Eu quero transparecer o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor nas minhas atitudes. E aí a paz de Deus será o árbitro. Ela vai julgar se você está certo ou errado naquilo que você vai fazer.
Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, que eu tome essa decisão, que a sua paz domine, que a sua paz me mostre. E nós servimos a um Deus vivo, Ele vai mostrar. Você vai sentir essa paz no seu coração. Amém? Eu quero orar pela sua vida e pedir que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Pai bendito e amado, diante do Senhor, eu quero colocar, meu Deus, as nossas vidas e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja julgando o nosso ser. Que nós, ó Pai, venhamos desenvolver essas marcas nas nossas vidas. Que nós, Paizinho querido, como filhos do Senhor, como eleitos do Senhor, nós venhamos ser misericordiosos. Que nós venhamos ser também, meu Pai, bondosos, humildes, mansos, longânimos, ó Pai. Que quando, ó Deus, nós, ó Pai, encontrarmos algum irmão que esteja em alguma dificuldade, que nós venhamos ser suporte na vida daquele irmão, meu Pai amado. Que nós, meu Deus, possamos viver o amor do Senhor na nossa igreja, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas vidas, meu Pai. Que, ó Senhor Jesus, nós venhamos ter um coração grato, Pai. Um coração agradecido pelo que o Senhor tem feito, ó Deus. Um coração grato é um coração feliz. Um coração feliz é um coração que louva, que adora o Senhor. Que, meu Deus, nós não venhamos ficar parados diante das necessidades alheias, diante, ó Deus, das necessidades, ó Pai, que o mundo tem enfrentado, mas nos coloca como resposta em palavras, resposta em obras, ó Deus. E que a paz do Senhor habite no nosso coração e seja o árbitro das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.